quando a gente decide fazer a faculdade de Direito, várias são as questões que passam pela nossa cabeça. E uma delas, que eu sei que incomoda muito os alunos, é decidir qual faculdade, qual universidade a gente vai escolher. Aonde que eu vou fazer? Eu escolho a faculdade A ou a faculdade B? Hoje em dia a gente tem um montão de opções. Nós temos as públicas, temos as particulares, temos as mais caras, as que não são tão caras, embora hoje em dia quase todas, né, tenham um valor bastante considerável. Professora, existe diferença depois, na hora que eu estiver trabalhando, se eu tiver feito na faculdade A ou na faculdade B? E, gente, existem alguns pontos que a gente tem que abordar aqui na hora de tu escolher, de tu decidir. Primeiro, existem pessoas que não conseguem escolher. Olha, prof, eu só tenho essa opção, na minha cidade tem essa faculdade e é o que tem. Então, faça a que tu tem alcance, a que tu tem possibilidade, certo? Prof, eu não tenho condições de fazer em faculdade particular. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Minha mãe e meu pai falaram que não iam me pagar a faculdade particular, afinal, eles já tinham me dado todo o melhor que eles podiam para eu conseguir passar no vestibular de universidade pública, e eu não tive escolha, eu não tive que me preocupar com isso, ou eu passava, ou eu fazia um tempo de cursinho para poder passar, porque eu só poderia fazer naquela que meus pais determinaram. Então, o primeiro ponto é, se tu só tem uma opção, não fica colocando na tua cabeça, porque eu poderia ir para um lugar melhor, porque poderia ser melhor, não. Faça a que tu tem nas tuas mãos e faça o que tu puder, seja o melhor aluno que tu puder. Aliás, essa é uma dica, um conselho que eu passo para todos. Gente, no momento que tu está na faculdade, tu vai ter acesso a conhecimento, tu vai ter acesso a professores, ao ensino, ao conteúdo, tu tem acesso a livros, tu tem acesso ao YouTube, que hoje está aí para todo mundo. Então, faça o teu melhor. Existem alunos que estão em faculdades mais renomadas, que não são esforçados e que perdem para alunos que estão em pequenas faculdades, que talvez não tenha todo o glamour e tudo que a gente poderia ter, mas que estão lá estudando, se dedicando e fazendo o seu melhor. Agora, quando a gente tem muitas opções, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas, né? Mais nebulosas. Por quê? Prof, na minha cidade tem 5, 6, 7 faculdades de Direito. Na minha também tinha. E eu tenho que escolher, eu vou fazer uma particular, não tem universidade pública, eu não quero, enfim. E são várias. Como que eu faço? Eu escolho pela mensalidade? Eu escolho pela que tem mais nome em tese? Eu escolho pela que oferece mais oportunidades? Como é que eu vou saber o que cada uma oferece? E aí, gente, o ideal é que tu estude e pesquise cada uma das faculdades. Fala com quem estuda nas faculdades, pesquisa institucionalmente, entra no site, leia a respeito, busque falar com professores, dá para marcar, inclusive, para conversar com coordenadores, para eles te apresentarem a faculdade. Gente, não te vende fácil. Não é porque tu tem que fazer um vestibular, por exemplo, que tu não pode escolher. Vai lá, peça para ver, peça para te apresentarem. Particulares, normalmente, oferecem um pouco mais, tem esse jogo de cintura. Claro, se for uma muito grande, talvez eles não te possibilitem um tour, não tem alguém que vá te explicar, mas tu tem como conversar com quem está lá dentro e ter um pouco mais de segurança. Agora, uma questão que eu toquei, que eu quero reforçar um pouquinho, é sobre a importância dessa faculdade que tu escolher lá na frente. Então, de forma geral, um concurso público não vai ter nenhuma diferença, né, se tu fez na faculdade A ou na faculdade B, porque o que importa é tu passar na prova. Então, se tu estudou e tem o conteúdo, não fará diferença. No entanto, existem algumas regiões, algumas cidades, né, do Brasil que podem ter umas nuances aí. Então, exemplo, em São Paulo, eu sei que existem algumas faculdades, que é a USP, por exemplo, que é a faculdade, uma universidade muito famosa, muito renomada. Os alunos que estão lá, eles já são, digamos assim, marcados positivamente. Algumas outras particulares grandes também, que são, digamos assim, aquelas que os grandes escritórios querem, enquanto outras, todas as demais, que são dezenas, muitas vezes ficam de lado. Então, o que eu quero te dizer aqui? Prof, eu não tenho como fazer na USP, ou na FGV, ou na Mackenzie, ou na PUC, enfim. O que eu faço? Eu tenho que fazer aqui naquela outra. Bom, nesse caso, a depender da tua região, tu vai ter que descobrir como que funciona para poder tomar uma decisão consciente. Prof, eu fiquei sabendo que na minha região existe predileção, os escritórios de advocacia só contratam quem está em tal e tal faculdade. Tipo Suits, já viu aquela série da Netflix? Que não é da Netflix, mas tem na Netflix, que eles só contratavam advogados de Harvard, se eu não estou enganada, só advogados de Harvard. Existe isso na vida real? Existe em algumas regiões. Então, em São Paulo eu sei que isso existe, talvez exista em outras grandes capitais, né, outras grandes cidades do Brasil. Tu vai ter que decidir se aquilo é realmente importante para a tua vida, se tu realmente gostaria de advogar em algum daqueles escritórios, se tu gostaria de ter aquele caminhar, e aí, se tu não tem condições de ir para uma daquelas faculdades, tu pode seguir na que tu consegue fazer. E, bom, sabendo que é possível que, em razão daquela tua região, ter ali alguns detalhes, talvez aquilo exatamente que tu gostaria de fazer não vai dar e tu pode procurar outros caminhos.
Gente, escritório de advocacia, tu pode ter o teu próprio, tu pode trabalhar em escritórios pequenos, tu pode aprender muito também. Então, tudo depende do que tu deseja e do quanto tu está consciente. Pessoalmente, eu acho que se tu tem condições de fazer uma boa faculdade, ainda que ela não seja extremamente renomada, tu tem condições de estudar por conta, de aprender, de crescer, e o nome da tua faculdade, na maioria dos lugares, não vai fazer tanta diferença assim. Agora, descobre como é na tua região, para tu não ter nenhuma surpresa depois. Ah, eu poderia ter ido para aquela outra, mas eu achei que não tinha importância, fiz nessa daqui, e agora descobri que na minha região existem ali algumas seleções, né? Existem algumas predileções. Os advogados preferem contratar estagiários de tais e tais faculdades, e agora não posso porque eles não me aceitam. Tudo tem que ser pesquisado antes. Prof, eu já escolhi, já estou na faculdade, já estou no meio da faculdade, e eu estou pensando em trocar de faculdade porque na minha região isso é muito forte e eu quero seguir tal caminho. Tudo bem, tu pode fazer isso. Apenas pare, pense, analise e pese, né, as consequências dessa alteração. Talvez tu perca cadeiras, talvez tu atrase a tua formatura. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, gente, em resumo, na maioria dos casos, o nome da tua faculdade não vai ser tão importante. O que mais vai importar é o quanto tu sabe, o quanto tu te dedicou e o quanto tu estudou. Porém, existem locais específicos em que algumas faculdades vão ter nome e isso vai contar para eles contratarem como estagiários ou advogados. E tu tem que pesquisar se na tua região isso acontece ou não, para ter ciência e para poder decidir de uma forma consciente. Não, eu vou fazer em tal faculdade, eu sei que depois eu vou ter dificuldade para seguir exatamente aquela carreira, que eu tenho sonho de trabalhar em grandes escritórios, eles não contratam gente daquela faculdade, sabendo que isso também pode mudar com o tempo, sabendo que de repente tu pode ser um aluno tão excepcional que se destaque, eles abram uma exceção. Enfim, existem situações e situações. Eu abri os teus olhos para uma possibilidade, tu vai ter que agora parar e pesquisar na tua região se isso acontece ou não, e aí, com tranquilidade, decidir qual caminho tu quer seguir. A vida profissional da gente, na faculdade de Direito, começa no primeiro dia de aula, mas parando para pensar, talvez ela até comece antes, porque a partir do momento que tu decide fazer Direito, todas as tuas decisões, por menores ou mais simples que sejam, podem impactar no teu futuro, ok? Tu já sabia disso? Comenta aqui no vídeo como é que é na tua região. Tem essa questão de gostarem de algumas faculdades e outras ficarem mais de lado ou não tem nada a ver? Comenta aqui que eu vou gostar de saber e te responder, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até o próximo.